Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é do filme Hello Road, Caminho Sem Volta. Esse filme ele tá na Amazon para aluguel, mas eu acho que ele vai ficar disponível gratuitamente em breve na Amazon Prime. Esse filme daqui é muito interessante. Ele é dirigido pelo Babak Anvari. Babak Anvari, ele fez um filme há um tempo atrás bem interessante chamado Wounds. E mais recentemente ele fez um thriller na Netflix chamado Passei Por Aqui. E o filme é estrelado pelo Matthew Rhys. Matthew Rhys, ele está agora numa série muito divertida da Apple TV, que depois eu vou até resenhar, chamada Widow's Bay. E a Rosamund Pike, que estava no filme agora que eu até resenhei, Primeiro as Damas, da Netflix. O que acontece aqui em Hello Road, Caminho Sem Volta? Eles dois são casados, eles estão preocupados com a filha pegou o carro, saiu de noite, e aí eles recebem a ligação dela, que ela se envolveu no acidente. E aí o filme é quase todo passado dentro do carro, os dois falando no telefone com a filha. Cada um, o pai mima demais a filha, então o pai tá tentando, tipo, sai. A mãe tá querendo, tipo, fica aí, chama a ambulância, faz com pressa, faz primeiros socorros nela. O pai, olha, deixa, ela já deve estar morta. Cada um dos pais tem você percebe logo que ele tem um tipo de tratamento diferente. O pai definitivamente ele mima, assim, até uma coisa dá até raiva você vendo no filme, porque ele fica, sabe, falando coisas assim, não, foi um acidente, a garota tá morta, já era, o que eu faço o quê, não sei o quê. Ele fica fazendo as coisas assim. E aí, esse é o grande tom do filme, né? Eles no telefone, só que aí chega um momento que aí, porque esse é um thriller psicológico, só que aí vira um thriller sobrenatural. Porque chega um momento em que eles estão conversando com a filha, e a filha começa a falar coisas estranhas. Ai meu Deus do céu, o rosto dela tá mudando, o rosto dela tá ficando igual ao meu. E aí depois um casal começa a falar com ela, né? E aí os pais estão ouvindo ela falando com esse casal ameaçando ela, e esse casal falando coisas estranhas, né? Como se que a estrada não fosse só uma estrada física, como se fosse uma estrada onde se pagam seus pecados e tudo mais, né? Então tem essa corrida contra o tempo para os pais chegarem lá. E assim, não dá pra falar muita coisa sem dar spoiler. Mas porque você tem esse elemento deles chegarem lá, né? Primeiro tem a questão moral. Vai salvar a garota, vai encobertar o crime. Tem outras coisas que vão vindo à tona da própria filha, do que a filha fez, né? Por que ela estava no meio da estrada, aquela hora da noite e tudo mais. E quando eles chegam lá na cena do acidente, tem uma reviravolta, tem uma outra coisa que acontece, outro elemento, outra camada pro filme, né? Eu vou dizer assim, que o filme, esses filmes assim que se passou em locação, tem um filme com Tom Hardy chamado Locke, que é muito bom, que é o Tom Hardy, ele é dono de empreiteira, não sei o quê, e ele tá só no telefone indo de um lugar a outro, falando, e assim, tarde da noite ele falando com o fornecedor, com a esposa, com a amante, com o parceiro, e só ele no carro, a câmera ele no carro, e ele tentando assim, tipo, resolver tudo que é vida ou morte, sabe? Ele vai perder a empresa dele, o casamento, tudo ele no telefone, e a atenção muito bem construída. Aqui é um pouco isso, só que é muito irritante. É irritante porque demora muito para eles chegarem lá. Você fala assim, cara, aqui eles falam assim, falta 17 minutos. Meia hora depois, 40 minutos depois, ainda falta 15 minutos. E o Matthew Rhys, o personagem dele, é muito irritante. Ele é muito frouxo, bundão. Ele mima demais a garota, sabe? E assim, eu até entendo que de um lado assim, você quer fazer tudo pelo seu filho e pela sua filha. Mas não é tudo no sentido tipo assim, não. Você matou a pessoa? Relaxa. A culpa não foi sua. A pessoa, por que ela morreu? Ela não devia ter morrido. Não é porque você matou ela que ela devia ter morrido, né?
Entendeu? Tem coisa que não dá, tem coisa que não dá. E aí o final, eu vou ter que fazer até um final explicado, porque o final, né, tem até um personagem falando, ah, foi isso que aconteceu. Mas nada assim fica tudo muito claro. Mas o final ele traz outra camada, né? Porque você tá vendo o filme e daí quando vê o final você fala, caraca, e agora? Né? Pode ser satisfatório, pode ser um pouco, né? Pode dar uma derrapada para algumas pessoas, mas eu achei o filme interessante. Eu achei o filme interessante. Eu só acho que não alcança o potencial de tudo que ele propôs e prometeu. Mas assim, é um bom thriller psicológico. Definitivamente você vai ficar engajado, você vai ficar com tanto com ódio, né, ou não dos personagens, você vai querer saber como vai terminar. E aí quando tem as revelações, as mudanças, tem aquela coisa assim, caraca, né, quero saber agora. Então assim, é um filme interessante para ver no stream, né? Então, se você quiser dar uma checada, Hollow Road, Caminho Sem Volta, tá? E se você gostou, dá um like aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta, ativa o sininho. E como sempre, pessoal, obrigado por ter assistido, hein? Tchau, tchau.